Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Seguindo a nossa programação, hoje é um vídeo de caso criminal. Espero muito que vocês gostem do conteúdo escolhido para trazer aqui nesse vídeo. Peço que vocês deixem a curtida aqui embaixo, que me ajuda bastante na divulgação do canal. Comentem o que acharam do vídeo, comentem sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui também, que eu vou estar lendo e trazendo o mais breve possível para vocês. Não esqueçam de compartilhar também, por favor, esse vídeo com quem vocês sabem que gosta desse tipo de assunto. E peço que vocês se inscrevam no canal também. Toda inscrição é muito bem-vinda e me ajuda bastante. Eu tô com a meta de bater 500 inscritos, então eu peço a ajuda de vocês pra isso. Também ativem o sininho pra não perder assim que eu postar vídeo novo. Vamos rodar a vinheta e a gente começa o caso de hoje. Esse caso, só para situar vocês um pouquinho, para vocês entenderem mais ou menos do que a gente vai tratar aqui nesse vídeo de hoje, o que a gente vai abordar, ele traz alguns pontos importantes pra gente refletir, né? Por exemplo, a possibilidade de alguém mentalmente doente ser culpado e penalizado pelos seus crimes, pelos seus atos, se ele for considerado mentalmente são, né, ou insano, enfim. Então vai levantar alguns pontos importantes pra gente, porque uma pessoa simplesmente pode manipular, forjar sintomas para que se leve a acreditar que ela tem algum tipo de transtorno, e aí ela na verdade nem tem aquele tipo de transtorno, mas isso faz com que ela não seja punida pelos seus crimes. Então ela é livre para cometer tudo que ela quiser fazer por conta do transtorno, ela vai botar a culpa no transtorno, vamos dizer assim, e aí ela pode fazer o que bem entender com as outras pessoas, porque ela não vai ser punida por isso, porque ela é mentalmente doente. E aí a gente tem outro lado, que é se a pessoa realmente tem esse transtorno e é realmente doente, de que ela não tem condições de ser culpada, penalizada e responsabilizada pelos seus atos, porque naquele momento não era ela que estava controlando o seu corpo. Se vocês estão me entendendo bem, né? A gente tá falando sobre o TDI, né? É o transtorno dissociativo de identidade, ou transtorno de múltiplas personalidades. E aí tem o negócio de ter uma personalidade principal, né? Um alter ego, no controle e dominando o corpo daquele indivíduo. Então, muitas vezes ele vai tentar pular fora, né? E realmente, talvez ele seja doente, então é por isso que precisa ser feito algumas análises psicológicas, né? Precisa passar por tratamento, precisa ter um acompanhamento psicológico, e essa pessoa ela não pode conviver livremente em sociedade, porque ela é sim um risco, porque mesmo que não seja ela cometendo os atos e seja só outra personalidade, isso se torna muito perigoso para as outras pessoas que estão convivendo com ela. Depois dessa breve introdução e a contextualização para vocês entenderem um pouquinho do que a gente vai abordar nesse vídeo, a gente vai falar do nosso personagem principal, que é o William Stanley Milligan. Ele nasceu dia 14 de fevereiro de 1955 em Miami Beach, e desde muito novinho ele já começou a passar por coisas extremamente pesadas e intensas para uma criança. Quando ele tinha por volta dos seus 3, 4 anos de idade, ele acabou vindo a perder seu pai para o suicídio. Seu pai se envenenou com monóxido de carbono e veio a óbito. Isso foi um trauma muito pesado, muito agressivo, e muitos estudiosos acreditam que esse tenha sido o ponto-chave, o ponto crucial, para que ele dissociasse de identidade. Eu vou explicar para vocês basicamente o que seria esse TDI, que é o transtorno dissociativo de identidade, e TPM, que é transtorno de múltiplas personalidades, que são basicamente similares, né? Eu posso nomear das duas formas, enfim. E isso acontece basicamente por conta de uma condição psicológica que se caracteriza pela presença de duas ou mais identidades distintas que vão se manifestar numa pessoa e vão ser responsáveis por controlar o comportamento dela. Então não é toda hora que todas as identidades e personalidades estão no comando daquela pessoa. Geralmente é uma de cada vez, né, que controla aquele sistema nervoso, que controla aquela pessoa, aquele indivíduo, e acaba sendo responsável então pelos seus comportamentos. E o que acontece é que geralmente isso se ocasiona por algum trauma muito intenso, alguma coisa muito grande que ocorreu, né? Ele perdeu seu pai muito novinho, ele também foi abusado pelo padrasto, né, o outro marido da sua mãe. Então foram coisas bem pesadas e extremamente difíceis, né, para uma criança passar por aquilo, e acredita-se que isso pode ter ocasionado essa dissociação. Porque as causas da dissociação são traumas muito grandes, abusos e várias coisas que geram um impacto muito forte na vida daquela pessoa e pode fazê-la dissociar de identidade e de personalidade. Vamos falar então sobre os seus crimes. Como eu falei sobre o transtorno ali, né, a personalidade principal que está comandando o comportamento daquele indivíduo naquele momento se chama alter ego.
E aí, então, se tem algumas personalidades, né, que depois eu vou citar pra vocês as que foram manifestadas no William, no caso, no Billy. O que acontece? Ele foi preso em 1975 por roubo e estupro. Em 1977 ele foi liberado. Nesse mesmo ano ele foi preso novamente por estuprar 3 mulheres na Ohio State University. Ele foi então diagnosticado inicialmente com esquizofrenia, mas a psicóloga Dorothy Turner diagnosticou ele com transtorno de múltiplas personalidades. E aí então ele foi absolvido por conta dessa sua condição mental, né? Ele foi absolvido dos seus crimes. E aí ele passou a ficar em hospitais psiquiátricos para tratamento psicológico. É dito que ele chegou a manifestar cerca de 24 personalidades, e então incluindo entre elas estavam o Hagen, que era um guardião da raiva, ele era comunista, ele havia sido a personalidade responsável, né, indicada como a personalidade responsável pelo roubo, pelos crimes de furto. A Dalana também havia sido uma personalidade que tinha entrado no controle, né, tinha sido alter ego ali no momento dos crimes de ato sexual. Então, ela era uma personalidade lésbica e ela que teria cometido esses atos. Vamos falar agora sobre as 24 personalidades do Billy. Esse grupo ele era composto pelas 24 personalidades, né? Pelas personalidades que eles observaram ao longo do tratamento. Eu vou falar sobre as descrições das personalidades e as suas funções. Tem a personalidade do Billy, era a personalidade central, mas ela estava em suspensão, raramente no controle, e era suicida e sentia-se confuso e perdido. Era uma personalidade de 26 anos. Tem a personalidade do Arthur, que era de 22 anos, ele era inteligente e culto, era o guardião do grupo e ele queria decidir quem poderia assumir o controle. Tem o Hagen Vadaskovnik, ele tinha 23 anos, era um comunista iugoslavo, guardião da raiva e das emoções. Era o responsável por proteger a família e ele que teria sido a personalidade responsável por cometer o roubo. Tem o Allen, que tinha 18 anos, era clínico e manipulador, a personalidade, e ele tocava bateria e era o único que fumava. Era o comunicador do grupo. Tem o Tommy, de 16 anos, que era um artista e especialista em fugas, era mestre de eletrônica e cadeados, e muitas vezes era confundido com Allen. Tem também Danny, que tinha 14 anos, era tímido e medroso, vivia com medo do padrasto abusivo e gostava de pintar a natureza morta e paisagens. Tem o David, de 8 anos, ele era guardião da dor, ele absorvia dor física e emocional para que os outros não precisassem sentir. Tem a Christine, que tinha 3 anos de idade, foi uma das primeiras personalidades a se manifestar. Ela era tímida e muito querida, e ela era a que ficava na cadeira do castigo na escola. Tem o Shawn, que tinha 4 anos, e ele era surdo e produzia sons de zumbido. Tem a Dalana, que tinha 19 anos, era a personalidade lésbica, era a única a fazer as tarefas domésticas, e ela que teria sido a responsável por cometer os estupros. Amando do Hagen, porque ela se sentia solitária, e o Hagen tinha designado ela para dar afeto aos outros. Tem a personalidade do professor, que era uma junção das outras personalidades, né? Como se fosse uma integração de todas. E aí não era um alter ego separado, né? Era a fusão das 23 identidades, né? Era extremamente brilhante, sensível e tinha memória total de todas as vidas e habilidades das outras personalidades. Ele se autodenominava Billy inteiro. Sua cooperação ela foi crucial para o livro de Daniel Case. Aí tem os indesejáveis. Os psiquiatras, eles mais tarde descobriram outras 13 personalidades, chamadas de os indesejáveis, porque elas eram proibidas de assumir o controle porque eram consideradas destrutivas ou más, e elas foram reprimidas por Arthur ou por Hagen. Esse caso ele se tornou um divisor de águas justamente porque demonstrou a complexidade do TDI, levando o debate, né, a pensar quem era o responsável pelo crime quando o corpo estava sendo controlado por uma identidade dissociada, e não pela personalidade principal, né, pelo alter ego principal. A decisão de absolvê-lo significou que o sistema judicial tinha aceitado que a entidade que cometeu o crime não era a personalidade legal do William Milligan. Vamos falar sobre alguns pontos importantes. Um deles é a credibilidade do transtorno de TDI, porque na época em que tudo isso aconteceu, esse diagnóstico era muito raro e controverso. Muitos céticos, né, incluindo o promotor do caso e algumas pessoas envolvidas, acreditavam que ele estivesse manipulando os sintomas para forjar esse transtorno, né, para que ele fosse escapar ileso da punição daqueles crimes, porque sendo diagnosticado como doente, né, mentalmente doente, ele não poderia ser penalizado pelos crimes que ele havia cometido. Então muitos alegaram que ele estava manipulando esses sintomas. O que aconteceu nessa época também foi dito que ocorreu uma epidemia de diagnósticos de TDI, como se as pessoas estivessem forjando também, né, esses diagnósticos para que pudessem sair impunes dos seus crimes, né. Então a popularização desse caso
acabou dando brecha para que outras pessoas usassem isso de argumento para poder ser absolvida de qualquer outra situação, de qualquer outro crime, né, para escapar ileso. Isso gerou uma grande dificuldade de julgamento e levantou o seguinte questionamento: se uma pessoa com TDI era insana o suficiente para ser absolvida de seus crimes. Também fez com que fosse pensado na parte do teste de McNaughton, que é um teste legal usado para verificar se o réu estava ciente do que ele estava cometendo no momento em que ele cometeu tal ato, se ele sabia o que ele estava fazendo, se ele sabia a natureza do que ele estava fazendo, se ele sabia se era certo ou errado. E aí entra nos pontos de insanidade também. Porque ali, uma das personalidades principais ali que cometeu, né, por exemplo, o estupro, o abuso, era a personalidade Adalana. E ela era uma personalidade considerada insana. Mesmo que a personalidade central fosse o Billy ali, fosse considerada uma personalidade sã. Porque não era a personalidade do Billy que estava no comando e no controle no momento em que foram cometidos os atos. Então ele seria considerado insano, né, porque era a personalidade da Adalana que estava cometendo tal crime, tal ato. Então essa absolvição implicou nesse diagnóstico de insanidade ali por conta da personalidade que estava no controle ser uma personalidade destrutiva, má. E aí então levantou outro questionamento para a justiça, que era quem deveria ser responsável legalmente por aquilo, o alter ego, o anfitrião ou o indivíduo mesmo. E aí então a gente vai entrar agora no ponto da detenção. Ele não foi preso, ele foi detido, né, em hospitais psiquiátricos para tratamento, porque ele foi absolvido dos crimes, então ele não cumpriu pena prisional, mas ele foi detido para que fosse tratado psicologicamente, porque ele era considerado perigoso para a sociedade. Ele acabou passando por vários hospitais estatais, né, para poder se tratar. E aí ele chegou a trocar várias vezes de hospital também, trocar de local e de instalações, e isso dificultava o tratamento, né, a continuidade do tratamento. E também acabava dificultando a integração das 24 personalidades, porque eram muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, estava integrando aquelas personalidades, estava tratando e aí trocava de lugar. Era um pouco complicado esse tipo de coisa, essa falta de constância de ser o mesmo local, de continuar o tratamento no mesmo lugar. Então, isso acabava prejudicando o tratamento psicológico dele. A história dele, que foi considerado absolvido, né, por conta do TDI, o transtorno dissociativo de identidade, acabou influenciando na produção de diversas obras, livros, documentários e séries. Eu vou citar alguns aqui para vocês. Em 1988 ele foi liberado, então ele foi para liberdade condicional. Em 1991 ele foi investigado por violar sua liberdade condicional e acabou fugindo do estado. O que acontece é que isso levantou suspeitas de que ele era apenas um manipulador e estava forjando aqueles sintomas e de que ele não era realmente um paciente com TDI. Mas mesmo após esses questionamentos, né, isso não fez com que ele fosse preso, essa fraude, enfim, que ele supostamente teria cometido por violar a liberdade condicional, não fez com que ele fosse condenado e nem preso novamente. Ele, após 1996, ele passou a viver discretamente, ele mudou de lugar, enfim, e passou a viver produzindo vídeos. Tentou viver uma vida discreta, de uma certa forma, né? E acabou tentando fugir dos holofotes, enfim, da fama, porque ele estava popularmente conhecido, né? Então ele tentou recomeçar, de uma certa forma, e acabou vindo a falecer em 2014, aos 59 anos de idade, devido a um câncer. A história dele, que foi considerado absolvido, né, por conta do TDI, o transtorno dissociativo de identidade, acabou influenciando na produção de diversas obras, livros, documentários e séries. Eu vou citar alguns aqui para vocês. O primeiro livro, a gente vai ter As Vidas de Billy Milligan. O título original é The Minds of Billy Milligan, do Daniel Case. Ele documentou e analisou profundamente a vida dele e suas 24 personalidades. Foi baseado em anos de pesquisa e entrevistas, é um clássico do true crime e da psicologia e ele serviu de base para muitas outras produções. De documentários e séries, a gente vai ter Monstros Interiores, As 24 Faces de Billy Milligan. Original, o título é Monsters Inside, The 24 Faces of Billy Milligan. É uma série documental disponível na Netflix que explora o caso, os crimes e o seu julgamento. Vai ter também Entre Estranhos, o título original é The Crowded Room, é uma série de ficção da Apple TV e é baseada na história do Milligan, embora com nomes e detalhes alterados, é uma versão mais fantasiosa dos eventos. E a gente vai ter o filme também, Fragmentado, o título original é Split. O filme de suspense psicológico é inspirado no caso do Billy Milligan e no conceito de múltiplas personalidades, embora ele seja uma obra de ficção e não uma biografia direta.
Então, gente, eu achei esse caso bem interessante pra trazer aqui pra vocês. Lembrando, então, que o Fragmentado não é uma biografia do Billy Milligan, e sim é um caso no qual o filme foi baseado e inspirado, no caso. Não é uma biografia e não está contando o caso por completo. E sim, só se inspira. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse caso de hoje. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo. Se vocês concordam com a absolvição, se a pessoa for considerada insana, se vocês concordam com essa parte da insanidade mental e de imputabilidade dos crimes. E é isso, gente. Eu peço que deixem a opinião de vocês. Até o próximo. Tchau!